Bom dia, pessoal do sétimo ano. Pessoal, só dando uma recapituladazinha, faltam alguns detalhes, certo? Vou falar só algumas coisinhas sobre os tupi-guaranis e dar uma completadazinha com reinos africanos, tá certo? Pra gente dar uma recapitulada aí, tá certo? E como eu tinha dito antes, né, essa estudadazinha, essa escavacadazinha que a gente tá dando é só pra gente ter uma noção de quem é que estava aqui, quem é que veio para cá antes de nós, certo? E antes dos portugueses, tá certo? Primeiramente, certo? A gente vai falar dos tupi-guaranis, certo? O termo tupi-guarani é para definir uma das 10 famílias linguísticas de tronco tupi, né? Ou seja, vê só, certo? Esse cara aqui fala uma língua, esse fala outra, esse fala outra, esse fala outra. Porém, certo? A língua mãe, certo? É o tupi, tá certo? Por exemplo, temos o tronco o G e o Aramaque, por exemplo, certo? Então, essas línguas, elas vão se juntando, se formando, às vezes, ou, digamos, para acrescentar no idioma, ou mesmo nasce um idioma. Por exemplo, nós, brasileiros, certo? Nós falamos, assim, tem essa discussão, certo? Essa briga de foice. Se nós falamos português ou se nós falamos brasileiro, certo? Se bem que, certo? Deixa eu dar um zoom aqui no HD. Bom, se bem que, se nós viemos a analisar, nós falamos brasileiros, porque nós já temos uma língua consolidada. Digamos assim, nós já temos, acho que, 3 reformas perdão, que eu engasguei. Ortográficas, né? São 3 ou são 4, se eu não me engano, certo? Eu vou pesquisar direitinho, depois eu passo para vocês, tá certo? Então, por exemplo, em Portugal os caras falam praticamente, né? O povo lá fala praticamente, entre aspas, praticamente como se falava lá no século XV, certo? Praticamente, tá? Não totalmente, tá certo? Certo? O Guarani é falado hoje em dia, voltando, certo? Entre os povos Guarani, Kawá, Guarani. Esse nome é difícil de falar, né? Narradeva e o Guarani Mabiá. Meu Guarani tá meio falho mesmo, né? Desculpa aí, pessoal. Tá? Bom, enfim, só para vocês terem uma noção, tá certo? Certo? Na questão religiosa, isso eu já falei para vocês, que eles são politeístas. E, assim, você me pergunta, professor, mas por que o senhor está falando que eles eram politeístas, que eles tinham vários deuses, que você fez e tal, aquele negócio todo e tudo mais? Porque aquele negócio, certo? A língua, a religião, sua cultura, certo? Dizem quem você é, vocês são, tá certo? A partir do momento que um povo chega e muda isso, eu não vou dizer de uma hora para outra, ou num passo de mágica, plim, certo? Mas chega um determinado momento que você deixa como é que eu vou dizer? Deixa de ser você, tá entendendo? Por exemplo, certo? Quando os portugueses chegaram aqui com jesuítas, com padres, com tal e tal, aquele negócio todo, começaram a catequizar os índios, certo? Isso era uma forma de amansá-los para poder melhor escravizá-los, certo? Ou seja,
né, em outros momentos, né, inclusive, eles eram obrigados a isso, certo? Ou seja, a melhor forma de você matar um homem não é sangrando ele, não é dando tiro de canhão, de, de mosquete, enfim, certo? Você mata ele de dentro para fora, né? Você acaba com a língua, você acaba com a religião, você acaba com a cultura dele. Então, ou seja, ele não é mais um tupi, ele não é mais um tupinambá, ou no caso dos Estados Unidos, um Sioux, um Cheyenne. É triste, porém, é verdade, né? Na história a gente não tem só aventuras belíssimas, né? Mas nós temos momentos que realmente são revoltantes, né? E essa realidade deles, no caso, né, da religião deles, mudou drasticamente com a chegada dos portugueses aqui, né? Portugueses, espanhóis, depois outros conquistadores, certo? No caso, como eu tinha dito a vocês na outra aula, nada era escrito, mas passado pela tradição oral, os costumes, os rituais, certo? Que marcavam sua passagem para a vida adulta, certo? Eram coletores, caçadores, isso já tinha falado, mas é só para fixar. Inclusive, muitas vezes, né, ainda hoje, os portugueses diziam: ah, o índio é preguiçoso, ah, o índio não faz nada. Cara, depois do cara, um trabalho da miséria, tá torando mato com um pedaço de pau, certo? Ou com pedra, derrubar a árvore, queimar a árvore, fazer canoa, pescar, caçar, arriscar morrer, detalhe, né? Aí, o que é que o cara ia fazer depois? Porra, queriam que ele fosse assistir o quê? Netflix? Ou que ele fosse, sei lá, fazer o quê? Consertar o motor do carro? Paciência, né? Né? Bom, enfim, né? Aqui, preguiçoso existe em todo lugar, isso é inegável. Mas vamos pra frente. Tá certo? Dentro dessa questão do modo de vida também, a gente sabe que as instalações, ou as ocas, né? Ou casas deles, certo? Muitas vezes elas eram, como é que eu vou dizer? Podiam morar mais de 2, 3, 4, 5 pessoas, certo? Ou ela poderia ser individual, tá certo? Outros povos que foram arrancados, né, de sua pátria, né, o povo africano, certo? Nós temos primariamente o povo banto, que deu descendência a um monte de outros povos, né? Povos, línguas, costumes, etc e tal, certo? Primeiramente, o significado de banto significa o homem, o povo, certo? Conjunto de povos da África equatorial falavam várias línguas, porém, com um tronco originário, certo? Ou seja, inclusive, o que é interessante, né, na África do Sul, eu não sei se em toda, mas que muitas vezes você chega em uma cidade ou em um determinado país, ou, vamos dar exemplo, né? Eles têm a língua tronco ou a língua mãe, e eles falam mais uma ou mais duas línguas. Por exemplo, em alguns países da África, por exemplo, eles falam francês, inglês e a língua mãe. Aí vamos dar exemplo. Em outra região, eles falam a língua mãe, português, francês e possivelmente, né, até espanhol, né? Aí em outros lugares, né, inglês, a língua mãe e enfim, existe esse por conta das conquistas, invasões à África e tudo mais, certo? Voltando, certo? Os povos bantus têm organizações sociais, econômicas e políticas bem distintas. Porque aquele negócio, muitas vezes você pensa que, porque os caras vivem com um bando de leão, de girafa, rinoceronte, os caras são animal. Não.
a vivência deles, o convívio deles, a cultura deles, para nós, logicamente, o cara estranha. Muitas vezes estranha. Né? Bom, enfim. Mas com o tempo você tende a entender o que está acontecendo ali. Né? É estranho no começo, não vou mentir, mas tá bom. Certo? Né? Ocupavam 9 milhões de metros quadrados na África subsaariana. Sua língua, estimam-se, ó o que eu estava falando, estimam-se que existam 500 línguas bantus. Dentre elas o Swahili, certo? Não, perdão, o Swahili, certo? Falado por volta de 5 milhões de pessoas como língua mãe e 30 milhões como segunda língua, assim como eu estava explicando para vocês, tá certo, pessoal? Certo? O povo banto tem uma grande influência na cultura brasileira por conta da escravidão. Lembra que eu disse que foram arrancados de lá para cá, certo? Bom, eles vinham da Angola, de Angola, Congo, Moçambique, eram levados geralmente para o Maranhão, o Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Por exemplo, eu não lembro bem aonde, mas caso vocês for passear em Recife, quando essa bagunça toda passar, e vai passar, certo? Em Olinda, eu não sei se é na Praça Central, tem um lugar e tem uma igreja antiga, perdão por eu não lembrar, mas eu vou pesquisar e passar para vocês. Era onde eram vendidos escravos, inclusive, certo? O tronco onde eles ficavam, certo? Amarrados para serem negociados ainda está lá, né? Como eu estava dizendo, é triste, mas é real, tá certo? A gente fala do reino de Ganda, certo? Surgiu nas regiões do Mali, certo? E da Mauritânia no século III. Tinham uma grande habilidade com a agricultura que gerava um comércio intenso com caravanas, lembra lá do outro assunto? Arábia Saudita. Cobre, sal, tecidos eram negociados. Lembra lá no outro assunto que eu falei? Se não lembram, dá uma pesquisada lá. Alright? Que inclusive eu falei para vocês que a religião muçulmana tem uma grande influência, certo? Nesses povos da África, certo? E ainda hoje tem muita, inclusive gerando muitos problemas e conflitos lá. Reino de Mali, certo? As margens do rio Níger, certo? Um grande centro urbano muito respeitado na época, também negociavam com caravanas, certo? De marfim e ouro. Eita, quando eu penso em marfim já me dá revolta já. Já sabe o que eu estou dizendo, né? Infelizmente, vocês sabem de onde vem o marfim, né? Os coitadinhos dos elefantes que pagam o pato. Isso me deixa muito revoltado. Ainda bem que hoje tem inglês que estão, não vou dizer nem controlando, mas tentando controlar essa estupidez humana. Pessoal, só dando uma voltadinha aí, prestando atenção. No reino de Gana, de Mali, no Bantu, certo? Os tupis e tudo mais, certo? Eu quero que vocês, conforme eu estou explicando para vocês, que vocês prestem atenção numa coisa, que muitas vezes, certo? A visão eurocêntrica, ou seja, tudo tem que ser lindo, bonitinho, chique, moderno, feito a Europa, certo? Tudo tem que ser igual a lá, né? Ou caso alguém não tinha os costumes dele, era bicho do mato, era maluco, era animal. Vocês estão vendo que existia uma política, que existiam governos, certo? Que existiam
costumes, certo? Uma língua já enraizada, certo? E que, logicamente, ela foi passada adiante. Certo? Então, não era uma coisa de bicho doido do mato. Tá, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. No caso, daqui a pouco tem mais. Na próxima aula, espero que tenha ajudado. Abraço, tchau.